Oi, hoje eu vou falar sobre um filme, O Último Suspiro. Eu sei que eu já gravei um documentário chamado, mais ou menos, o título mais ou menos igual a esse, mas não tem nada a ver. Aquele é um documentário de uma história verídica e esse é um filme de suspense. É, Tudo começa uma pessoa chegando no aeroporto de Nova York e ele, pelo um aparelho, ele fala com a pessoa que a gente percebe que é a filha dele. Aí ele chega em casa e vai direto para ver a filha. Aí nesse momento você percebe que a filha vive dentro de uma bolha. Ela não consegue respirar fora daquela bolha. E o sonho desse pai é que um dia ela possa viver livre e feliz. Ele falou que fosse preciso, ele faria qualquer coisa para que isso acontecesse. E de repente ele estava tomando banho e ele percebeu que começou um terremoto. E com esse terremoto subiu uma fumaça na cidade inteira de Nova York. Ela ficou tomada de uma fumaça tóxica. Todas as pessoas que tiveram contato e respiraram pela aquela fumaça morreram. Animais, enfim, tudo morreu. E quando ele percebeu que estava acontecendo aquilo e ele viu a fumaça e viu que ela estava matando as pessoas, ele começou a subir, que ele morava num prédio, ele despediu da menina, como a menina ficava dentro de uma bolha, não tinha perigo que a fumaça entrasse ali. E ele verificou as baterias que deveriam ser trocadas, assim que a bateria ia pifando daquela bolha, tinha que ser trocada. Ele tinha uma mulher e os dois começaram a subir e chegou no último apartamento lá em cima na cobertura. Lá morava um casal de velhinhos. Eles bateram na porta, que foi aberta, eles entraram e ali eles começaram a bolar um plano como sair dali. E ele percebeu, ele saiu lá fora na varanda, na sacada, e percebeu que a cidade inteira estava tomada pelaquela fumaça tóxica. E a fumaça chegava até um certo grau da escada, até um ponto da escada. Ela não conseguia entrar, não chegou até onde eles estavam. Mesmo assim, eles se preveniram e colocaram vedação debaixo das portas, janelas, essa coisa toda. E eles começaram a se preocupar com aquela menina. Eles conversavam com ela através daquele aparelhinho, não sei se é o Hottalk, esse negócio, eu não sei falar o nome. E ele sempre conversava com ela, perguntava se estava tudo bem, ela dizia que estava. E ele começou a pensar que se ele conseguisse uma máscara de oxigênio, dava para ele descer e ir lá onde estava a menina. E ele lembrou que ele tinha um vizinho que usava um cilindro com oxigênio. Para isso, ele tinha que descer no apartamento que era coberto de fumaça e ele tinha que ir lá no apartamento desse senhor, pegar o cilindro com a máscara para ele usar para poder atender as necessidades da filha. Enfim, ele conseguiu ir, pegou o cilindro, voltou para o apartamento onde estava a mulher dele e ele desceu para conversar com a filha e verificou lá se estava tudo funcionando direitinho. E não era só a filha dele que tinha essa doença. Lá na própria cidade, ela conhecia outras pessoas, a menina conhecia outros meninos que também tinha a mesma problema respiratório que ela. E eles conversavam um com o outro. E o que aconteceu? No desenrolar da história, eles lembraram que, não, ele percebeu, ele desceu até na escada e marcou na parede até onde estava a fumaça, e ele percebeu que a fumaça estava subindo. Quer dizer que qualquer hora ela chegava lá no apartamento onde eles estavam. E ele lembrou que ele tinha um lugar onde tinha roupas num laboratório e máscara que dava para vestir a menina. E, e eles desceram. Foi ver se ele conseguia essas roupas. Eu não estou me lembrando direitinho como que aconteceu que a mulher também foi junto.
eu acho que quando ele desceu para ir lá no apartamento do senhor para pegar o cilindro com oxigênio, ele saiu na rua para dar uma olhada lá na rua. E o que que aconteceu? Ele viu policiais que estavam salvando pessoas. E o policial carregava cilindro com oxigênio. Então ele já tinha um que era do senhor que morava lá no apartamento e ele pegou mais um para a mulher dele. E através disso, os dois tinham o cilindro para respirar. E eles foram buscar essa roupa para proteger a menina, para tirar a menina de lá. E o que que aconteceu? Quando eles pegaram, dentro de uma mala que ele estava voltando, eles perceberam que aquele, aquele cilindro, que antes disso teve um pequeno problema com ele, uma luta com outro cara, ou não me lembro direito se foi um cachorro que atacou eles e eles acabaram se perdendo um do outro, caiu dentro do rio. Foi um Deus nos acuda na volta disso aí. E nessa luta lá, ele acabou, ele sofreu um acidente por causa do cachorro. E o que que aconteceu? O cilindro dele rompeu a borrachinha. Ele ficou sem respiração. Então os dois tinham que respirar através do cilindro da mulher. E eles perceberam que se o oxigênio era tão pouco que não dava para os dois voltar lá para o apartamento onde eles estavam, levando a roupa para a menina, porque o oxigênio não dava para os dois. Eles conseguiram um lugar num prédio mais alto onde dava para ele ficar sem oxigênio, porque ele havia queimado essa hora lá que ele teve o um acidente com o cachorro. Eles fizeram o curativo nele e ele ficou nesse apartamento e ela voltou. Nela voltando, ela passou por muitos lugares e essa mala acabou sofrendo danos aonde ela ia levando a roupa. E ele ficou lá. Aí ele percebeu que dava para ele ir por cima dos telhados. E ele fez isso. Ele foi atravessando telhados, passando por cima dos telhados para poder voltar para casa. E ela, quando ela chegou lá no apartamento, ela percebeu que a mala que ela estava levando a roupa para poder salvar a menina, a filha dela, havia sido queimada. As coisas queimaram tudo, porque lá embaixo era uma catástrofe danada. E ela viu que todo aquele serviço foi em vão, inclusive o marido ficou para trás e poderia não retornar e tal. E ela conversando com a filha dela, através do aparelhinho que elas falavam, ela percebeu que a bateria da menina estava no último, ela tinha que descer para trocar a bateria lá daquela bolha onde morava a filha dela. E ela sabia que ela não tinha oxigênio. O marido dela não estava lá. E ela pensou, eu dou conta, eu vou prender a respiração, porque era só um lance de escada ou dois. E ela foi. Chegou lá, a menina gritava, mãe, você tá sem o oxigênio, mãe, você não tá com o aparelho, mãe, cadê a máscara? E ela mostrava assim e tal, e trocou a bateria para a menina e tentou voltar para casa, voltar para o apartamento lá em cima pela aquela densa fumaça que estava lá. E nisso o pai conseguiu voltar. Ele conseguiu ir para o apartamento, ele conseguiu lá nessa luta dele que ele estava voltando por cima dos telhados, ele acabou achando um cilindro com oxigênio e ele acabou conseguindo voltar lá para o apartamento. Mas antes dele subir para o apartamento, ele passou para ver a filha. E a filha acabou contando para ele, falou, a minha mãe veio aqui sem a máscara. E ele subiu para ver. Nos lances da escada ele encontrou com ela, ela já estava morta, ela não aguentou, a respiração não deu para ela chegar até no apartamento. Enfim, ele percebeu que o apartamento, a fumaça já estava entrando no apartamento e ele falou para os velhinhos que estavam lá, que tinha dado cobertura para eles, que ele ia sair e procurar um jeito de salvar eles. E eles falou que não, eles já tinham vivido muito, que não tinha importância. Eles acabou morrendo os dois lá na cama e ele acabou
descendo com o oxigênio que ele tinha, chegou lá embaixo, ele teve problema, ele teve algumas dificuldades e ele pensou que ele ia acabar morrendo, porque ele tinha ido buscar uma roupa para poder salvar a filha. E lá no último desespero dele, quando ele viu que não dava mais para ele fazer alguma coisa, ele estava levando aquela roupa para vestir na filha, para salvar a filha, ele viu que ele acabou sofrendo um acidente de novo, bateu com a cabeça e ele falou: Eu vou acabar morrendo. E ele tirou a máscara assim um pouquinho e ele viu duas pessoas vindo. Era a filha dele e o rapazinho que ela conversava com ele. E ele ficou horrorizado, ele acabou desmaiando e ele acordou dentro da bolha. O que aconteceu? A menina, aquela fumaça que estava ali, não fazia mal para ela. Ela podia respirar e viver livremente. E o pai teve que viver lá dentro, porque o pai não podia com a fumaça, ele morria. Então as coisas trocaram. Ela ficou fora cuidando dele e ele dentro da bolha. E aí termina a história desse jeito. É um filme bem interessante, é um filme ágil, é um filme que eu recomendo que possa ver. É um filme de suspense, como eu já falei, muito bom mesmo. Então, tá aí. Chama O Último Suspiro. E no mais, deixa seu like, seus comentários. E muito obrigado e tchau, tchau.